Estamos de volta com mais um episódio do Viva Família, né? O projeto Deus colocou no nosso coração de não apenas repartir histórias, mas à medida em que repartimos aquilo que experimentamos em Deus nas últimas 3 décadas, também dividimos princípios. E hoje queremos falar sobre a importância de viver na dependência de Deus. É isso mesmo. Em todos os meus ensinos eu falo muito sobre interação, né? Há pessoas que elas enfatizam muito o aspecto humano, às vezes pouco divino, outros colocam muita ênfase no lado divino e ignoram a importância da participação humana. E há um desafio, né, entre a gente manter o equilíbrio de não ser negligente naquilo que Deus espera de nós, mas também nunca deixar de confiar em Deus. Então, o Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Né? A expressão edificar a casa pode parecer que é só a construção da moradia, né? Mas essa é uma terminologia bíblica, né, para falar, na verdade, da construção do lar e não só do prédio. Né? Tanto que o livro de Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu lembro quando garoto imaginava uma mulher estilo pedreira, sentando tijolo. Né? Mas quando você olha todo o contexto, não está falando da construção da moradia e sim do lar. Então, a Bíblia está dizendo, se Deus não participar, em vão trabalham os que edificam. Né? Não quer dizer que a gente não deva edificar, mas a gente não deve excluir a Deus. A lógica continua. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda não precisa de sentinela. Está dizendo que não é porque a gente pôs sentinela que nós vamos deixar de confiar em Deus. Ou seja, não é um ou outro, mas sim tanto um quanto o outro. E na sequência vem a declaração do verso 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Né? A Bíblia não está dizendo também que é só para dormir e não precisa trabalhar. Já vi gente dizendo que dorme mais para ganhar mais, já que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Porque a mesma Bíblia diz que não trabalha, lá em 2 Tessalonicenses, que não trabalha também não coma. Né? Mas ele está dizendo que só o esforço de levantar cedo, dormir tarde, ralar e tentar se garantir sozinho, né, é inútil. Nós precisamos trazer a participação de Deus. E são praticamente aí 30 anos, considerar que, né, desde o nosso namoro, noivado, a gente já estava vendo intervenções de Deus, então temos mais de 30 anos vivendo na dependência de Deus e testemunhando coisas extraordinárias. Né? Nunca usamos isso como uma desculpa para não cumprir nossa parte, nossa responsabilidade, mas também nunca, né, fomos para o extremo de excluir Deus e dizer não precisamos dele, né, porque sempre precisamos. Então eu queria que a gente pudesse compartilhar aí tanto histórias quanto princípios na nossa caminhada, né, que tem sido uma aventura. Aliás, te prometi isso quando começamos o relacionamento, que eu não poderia te dar uma vida normal, É verdade. mas que eu garantia que ia ter muita aventura. E quando falava de aventura, né, não era só uma vida diferente, não era só a questão das viagens, mas ver a ação e a mão de Deus em operação. Né? Então, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Não sei se no início os desafios eram mais assustadores, depois a gente acostuma a depender de Deus, né? Ou também, no início, a gente vai vivendo intervenções em níveis menores e à medida que a fé vai crescendo, maiores. Né? Então, para mim, às vezes é difícil mensurar. Né? O início era mais assustador, né? Não tinha visto tanta coisa, mas as necessidades eram menores. Com o tempo, cresce os desafios da família. Né? Teve uma época que a nossa necessidade era só a de nós dois. Depois veio os filhos, aumentam as necessidades. É verdade. Quando fala da igreja, do ministério, cresce, os desafios são maiores. Então a gente sempre está precisando de mais ação de Deus. Você quer começar por algo que tenha assim te marcado, te impressionado? A gente tem vários momentos e várias coisas diferentes, né? Quando fomos casar, a gente viu a mão de Deus suprindo tanta coisa que a gente não podia ter e nos levando além da expectativa. A gente já contou isso aqui antes, desde coisas que ganhamos até a questão da festa, né? Mas ao longo da caminhada a gente sempre tentou se adequar ao nosso orçamento e ter um padrão de vida simples, mas ao mesmo tempo sempre confiando que Deus poderia nos fazer, né, experimentar mais do que aquilo que a gente poderia gerar. Eu tenho alguns episódios interessantes aqui na minha memória já
acesa aqui com vontade de falar, mas quero que você comece, Kelly. Não Eu queria falar um pouquinho só sobre a dependência, porque eu acho que todo esse exercício da gente depender de Deus, assim, nas necessidades, porque às vezes quando as coisas estão tudo tranquilo, quando você está com dinheiro na conta, tudo provisionado, você tem ali seu remedinho para qualquer necessidade, você tem todos os seus kits de sobrevivência na mão. É fácil a pessoa entrar no modo autossuficiente. Autossuficiente, né? E eu vejo que quando nós estamos, às vezes, com as nossas necessidades ali gritando, ela nos permite fazer um exercício, às vezes, de dependência mesmo a Deus, porque eu já vi lugares que nós chegamos que as pessoas tinham menos do que a gente já teve um dia, e as pessoas relatarem tantos mais milagres do que aquilo que a gente vê. Gente orava pelo povo. Exatamente. Nesses ambientes. Eu me lembro de lugares aqui no Brasil, de muita escassez, me lembro na África, que eu fiquei também chocada, e você vê que as pessoas, realmente, quando elas não têm um remédio, na hora da dor de dente, na hora de uma dor de cabeça, na hora de qualquer... Elas vão correr para Deus. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem para onde, não tem médico, não tem nada. Então, por um lado, né, eles acabam vendo muito mais milagres e a gente, às vezes, acaba se tornando mais pobre quando não tem muito, assim, porque a gente acaba dependendo menos. E eu acho que esses exercícios da gente, nas nossas faltas, nos levam para um lugar muito correto da gente lembrar quem é Deus e quem nós somos. Nós precisamos de Deus. Né? Nós precisamos, não só nas faltas, a gente precisa em todos os momentos, a gente precisa buscá-lo a cada dia. Nós somos incompletos sem ele, na verdade. Então, acho que todos esses exercícios de dependência nos marcam para a gente lembrar, né, que a gente depender dele deveria ser algo contínuo. E eu também me lembro de muitas histórias, mas você falou que você está com o seu coração queimando aí. Eu poderia começar só falando que... Começa. Quando nós nos casamos... Não vou esquecer. Nós moramos, né, primeiramente de aluguel, nos mudamos algumas vezes, mas surgiu uma oportunidade, quando nós já tínhamos o Israel, a Alissa, ainda nós morávamos em Guarapava, de ter nossa primeira casa própria, né? E eu lembro que a gente se moveu em fé e a gente deu alguns passos e era uma casa muito simples, muito pequenininha, num conjunto habitacional, mas a gente estava muito feliz. E eu me lembro que tem algumas coisas que são tão, assim, chegam a ser engraçadas, porque... Era um desafio ter adquirido, mas de repente a gente encanou que ele ia transformá-la num sobrado. Não, eu lembro que nós começamos querendo dar uma melhoradinha, porque a casa estava bem caída. Só que as pessoas souberam e foi ganhando volume, na verdade, né? Isso, acho que nós pedimos opinião para um amigo arquiteto. Sim. E ele falou, olha, por que você não faz isso? Como começou aquelas sugestões? E surgiu um projeto ali, na verdade, né? Era uma casinha pequena, térrea, e essa conversa com ele nos encorajou a fazer um andar novo e crer que Deus ia prover. E eu me lembro que tinha um lugar da cidade que tinha umas mansões e tinha a vista para um vale muito lindo. Só que era totalmente fora da nossa alçada. Então Deus nos deu o conjunto habitacional com a mesma vista para o mesmo vale, que era a versão pop, a versão popular do sonho. E eu lembrava, cada vez que eu olhava pela janela do nosso quarto, eu lembrava que Deus é tão fiel e que realiza os desejos do nosso coração, porque eu tive uma vista linda para o vale ainda, mas não na região das mansões, era na região popular, mas mesmo assim... E a vista era a melhorou com subiu o andar. O andar. Então, eu lembro que a gente não tinha mesmo os recursos e nós demos esse passo de fé, de começar uma obra disposta a morar dentro da casa, como fosse assim, possível, porque a gente queria dar essa melhorada na casa, e nós vimos tantos milagres de intervenção. A gente ganhou janela, a gente ganhou cimento, a gente ganhou tijolo. Alguém que tinha feito uma reforma e deu todas as janelas já com os vidros. E era o tipo de janela que eu queria ter. E que encaixava em todo o design, o tamanho, as coisas. A gente ficava assim, cara, parecia que tinha sido sob medida. Eu não me lembro mais o nome. Doida para se livrar daqui. Mas eram aquelas janelas que tinham... Ela era de ferro e tinha a parte de trás, as persianas todas, enfim, vidro. E eu lembro que eu queria aquela janela e era bem grande e era muito parecido com, assim, realmente aquilo que eu queria, que eu sonhava. E nós ganhamos tantas coisas, mas ainda assim tinha a mão de obra dos profissionais que estavam trabalhando ali. Era um grupo de irmãos que estavam ali também já facilitando tantas coisas, mas a cada 15 dias tinha que pagar ali aquele valor que eles estabeleceram, até que já nos abençoava, nos beneficiava, assim, eles já fizeram um valor muito bom. E eu lembro que a cada quinzena a gente ficava esperando, assim, o que Deus ia fazer daquela vez. Vai ser dessa vez. Porque era um milagre atrás do outro, assim. Então, você contou... Eu disse para você na época que a gente podia escrever um livro só sobre a casa, né? É verdade. Eu lembro quando eu fui orçar a laje para fazer o segundo andar. A gente teria um mutirão, o pessoal da igreja já estava
disposto, pastor, o dia de bater a laje a gente ajuda, na hora de colocar o concreto, todo mundo ajudando, mas evidentemente precisava de toda, né, aquela estrutura a ser instalada antes do concreto. E eu lembro que eu fiz um orçamento, tinham 2 vendedores fortes na cidade na época, e eu fiz o orçamento com um e fui fazer o orçamento com outro, aquela coisa de tentar o melhor preço. Aí o segundo resolveu perguntar, cara, você já consultou o outro, já tem um orçamento? Ele falou, eu cubro, né? Aí eu dei o preço. Quando fui avisar o outro que ia fazer, o cara falou, não, fulano, meu concorrente, deu uma proposta melhor, cubra dele. Eu falei, então vou fazer com você. Quando fui avisar o primeiro, não, eu cubro a dele. Aquilo virou uma briga entre eles que não dava para entender, porque assim, a gente conversava com todo mundo que era do ramo e chega uma hora parece que os caras estavam pagando para botar laje, mas assim, parece que era o orgulho de não perder a... Eu lembro assim que acabou que aquela briga só parou, né, quando um deles ofereceu o valor, que era o valor que a gente tinha, né? E assim, momento nenhum eu pedi aquilo, porque embora assim o meu lado negociante goste de pechinchar, tem o lado crente ético, você não quer oferecer nada que seja injusto, né? E eu jamais, para mim seria indecente fazer a proposta só do que a gente tinha, mas eram coisas assim tão fora do comum e não era um padrão, né? E das quinzenas, quais você se lembra? Eu lembro uma que estava chegando o dia, não tinha, e veio uma pessoa de outra cidade, né? Outra cidade, eu não sei como, acho que pela igreja conseguiu o telefone, pediu para falar com a gente, eu não tinha mais horário, a gente constrangido porque a pessoa, né, veio de outra cidade para tentar falar com a gente, e a gente encaixou para receber a pessoa em casa, assim, no final do dia. Olha, então tomamos um café, né? Era um ajuste, assim, que para nós a gente tava sacrificando o espaço na agenda, mas a gente deu um jeito de encaixar. E a pessoa, na hora da conversa, a gente falou, olha, você veio de outro lugar, de outra cidade, a gente tem algum padrão ético, não aconselhar a gente a outra igreja, mas sim, de repente a gente pode orar, o que quer, e a gente percebeu que meio que a pessoa não tinha nenhum problema, não tinha vindo pedir oração, não queria aconselhamento, né? E aquilo era só uma desculpa. A pessoa falou, olha, eu não sei como fazer isso, eu não quero ofender vocês, mas assim, minha vida mudou demais. Na época eram as fitas cassetes, a gente tinha nada na internet ainda. Nessa época já tinha os livros, eu não me lembro se a pessoa tinha acesso já a alguns dos livros, mas eu lembro que ela falava muito dos cassetes, e ela falou, na verdade, eu senti Deus de trazer uma oferta de gratidão, e é um valor muito específico, né? E a pessoa nos deu um cheque, era a época do cheque, né? E o valor muito específico era exatamente o valor da quinzena, o valor da mão de obra da quinzena dos pedreiros, que vencia no dia seguinte, né? Então foi o depósito do cheque já foi direto na conta do mestre de obras que fazia o repasse. Então assim, a gente viveu coisas incríveis, né? Saindo um pouco da casa, eu lembro de uma viagem que eu fiz, o Israel já tinha nascido, era pequenininho, devia ter menos de 1 ano, porque não estava na fase ainda de andar, e eu lembro que eu falei para você, olha, eu tenho a palavra de Deus, nós temos que fazer a viagem, eu não tenho o recurso para chegar, né? Nós vamos sair com o tanque cheio, é possível que pela autonomia dê para chegar, mas a gente fez as contas, que já conhecia bem o trajeto, não tinha dinheiro do último pedágio. Mas assim, era uma coisa assim inexplicável, uma certeza de que tinha que simplesmente sair, alguma coisa vai acontecer. E eu lembro que a gente estava chegando no último pedágio e nada, e não tinha dinheiro. Mas a gente é tão tranquilo, né? A gente é de boa. Eu fico pensando se a própria convicção que veio de Deus, porque assim, a gente fazia essas loucuras toda hora, né? Mas eu lembro que você falou, e aí, como é que nós vamos passar o pedágio? Eu falei, não faço a menor ideia, e não adianta voltar, porque assim, não tem gasolina para voltar, não tem o pedágio depois, não tinha para onde ir, né? E era uma época assim, sequer tinha um cheque especial na conta, um cartão de crédito para... não eram coisas tão comuns, e o nosso padrão de vida não cabia nada que pudesse endividar. Então, eu lembro que eu ainda falei para você, amor, procura direito, às vezes tem uma coisinha esquecida aí na bolsa e você virou nada. Eu falei, olha o carro, nada, né? E quando foi chegando o pedágio, começou de uma hora para outra uma chuva forte, aquela chuva foi intensificando e virou granizo. Então a maioria dos carros à nossa frente foram ligando o pisca-alerta
e foram pro acostamento. E já estava exatamente assim na hora de passar 200 metros, era o último canto de acostamento que dava para parar antes de passar. Mas todo mundo parou, porque estava caindo muita pedra, e pedra grande. Eu lembro que eu ficava segurando o vidro com medo daquilo quebrar. E a gente estava ali, louvor tocando, como sempre, orando, tentando ver o que ia acontecer. E eu lembro que eu levei um susto, que de repente alguém começou a bater forte na janela do lado, porque para chamar a nossa atenção, porque com aquele barulho de pedra de gelo no teto, no carro, eu não estava nem ouvindo. A hora que eu olhei, levei um susto, aquele vulto, uma pessoa do lado, o cara segurando uma pilha de jornal na cabeça para se proteger do gelo caindo, batendo. Eu abri só um pouquinho, porque o pouquinho que eu abri caía muito gelo. O cara olha para mim e fala assim, faltou dinheiro pro pedágio? E eu levei um susto com aquilo, sim, ele, E eu lembro até hoje o que ele deu, né? Não lembro o valor exato, mas era exatamente o que faltava para a gente passar. E aí ele corre na direção da administração do prédio, ainda cobrindo a cabeça. Você olhou para mim, eu olhei para você, tipo assim, como é que explica isso? Né? E eu lembro que você ainda perguntou, vai esperar o gelo terminar? Eu falei, agora não. Agora nós paramos aqui como desculpa, né? Mas a gente viveu ao longo do tempo coisas extraordinárias, né? Então, não dá para dizer que era uma necessidade absurda fazer aquela viagem. A gente ia servir algum lugar que não tinha condição de receber a gente, mas sempre aquela coisa de confiar em Deus e de obedecer à liderança do Espírito Santo. Que, aliás, já vou dar o spoiler aqui, né? Esse é um assunto que nós vamos tirar um episódio inteiro para falar da liderança do Espírito Santo. Mas a gente sempre viveu na dependência de Deus. Eu lembro de uma ocasião que nós saímos de Guarapuava em direção a Florianópolis para um evento, para uma administração. E quando nós passamos na altura de Joinville, eu lembro que você viu a propaganda de um hotel, né? Acho que era relativamente novo na época. Você falou assim, uau, seria tão bom poder ficar aqui na volta. Amor, o tamanho da viagem dá pra gente fazer numa esticada, né? Você falou assim, não é nem pela questão do cansaço mesmo, era só pra gente sentir gente um pouquinho, né? Eu lembro que era mais ou menos nessa mesma época, o Israel ainda pequeno, bebê, e eu pensei assim, puxa, seria tão legal, né, poder proporcionar isso para minha esposa. Eu comecei a orar, falei, Senhor, essa guerreira está comigo em tudo, enfrenta todo o perrengue por amor seu, não reclama de nada. Isso é um comentário, ela nunca bota pressão para coisa nenhuma, mas eu não tenho a menor condição de dar isso para ela. E a gente não vai fazer loucura e dar um passo maior do que a perna, mas eu gostaria muito de ver você fazer alguma coisa nesse sentido. Eu preciso entender que é o Senhor. E o outdoor dava inclusive o preço da diária no fim de semana, que era mais barato, sábado e domingo. A gente estava indo no sábado, pregaria lá o domingo e ainda voltaria o culto, acho que era durante o dia, e voltaria ainda no domingo. E eu lembro que ainda olhei e falei, a diária é tanto. E a gente pregou, na hora de saída, não era nem uma igreja, era um grupo que estava em formação. Eu lembro que um senhor me aborda e fala assim, olha, é minha primeira vez aqui, eu nem sou crente, eu não entendo nada dessas coisas que vocês fazem e falam, aliás, sou um pouco crítico, mas ele falou, ou eu tô ficando muito doido ou Deus existe, porque tem uma voz dentro da minha cabeça que não para de me perturbar, dizendo que eu tenho que te dar algo, e botou alguma coisa no meu bolso, parecia ser um pedaço de papel, depois eu vi que era só um bilhete, e dentro tinha exatamente o valor da diária. Quando o cara falou assim que nem crente era, ou seja, não é a pessoa que poderia ser empolgada, manipulada com a conversa, não sabia de nada, né? E dizia assim, seja o que for, imagino que esse valor deva ser exatamente o que você precisa. E para mim aquilo foi a mensagem, né? Eu lembro que na volta nós ficamos naquele... A gente tem as fotos desse hotel. Eu lembro que eu fiz um book, assim, tipo, na recepção. O Zé tinha 1 aninho, mais ou menos. Você tirou várias fotos. Eu ficava pedindo, amor, tira foto aqui, tira foto ali. Então eu tô sentada no sofá, tô em alguns cantos, assim, que era um hotel que... Hoje a gente olhando é até simples, mas a gente não tinha o hábito de ficar em nada parecido. Então, nossa, pra gente era super especial, assim. A gente aprendeu, né? Se Deus proporciona, amém. Se não, a gente segue sendo feliz, mas nunca deixamos de apresentar diante de Deus um desafio. Teve coisas que nós oramos e não necessariamente aconteceu.
mas muitas delas, né? Então, assim, a gente viu curas, a gente viu livramentos, a gente viu milagres de provisão ao longo de uma caminhada, né? E eu fico feliz que nossos filhos tenham crescido nesse ambiente. Eu me lembro também de algumas situações que a gente pode confiar, assim, que Deus estava cuidando da gente. Uma viagem missionária que nós fizemos na África, nós pegamos uma estrada e tinham vários pontos onde os civis, eles tinham um armamento e eles faziam um pedágio compulsório. E eles estavam, a gente naquela estrada, eu me sentia no meio do nada, assim, totalmente, se a gente sumisse ali, ninguém nem ia saber onde procurar a gente. E aquelas paradas com aqueles homens armados e, enfim, tinha um irmão nos guiando ali que era alguém da região, que conhecia um pouco, mas sempre que eles viam que tinham pessoas de fora, de outro país dentro, eles queriam mais dinheiro e estavam armados. E eu sempre, assim, lembro da sensação do cuidado de Deus conosco, sabe? Eu lembro que a gente foi fazer a divisa e era uma imigração por terra, então nós pediram para que a gente descesse do carro e todos estavam armados também, entre Gana e Togo, e a gente teve uma experiência ali muito bizarra, estranha. De filme, né? Cabra amarrada. Uma cabra amarrada que ficava pulando, cachorro, um casebre. Amarrado, a cabra pulando, eu troquei. A cabra pulando do lado, do lado, assim, o tempo todo. E foi muito, assim, inusitado, porque eles nos seguraram ali por um tempo, fizeram muitas perguntas, e no final ele riu da nossa cara, enfim, falou que tinha já os nossos nomes, que já estavam ali com todas as informações, que nós... O prefeito da cidade tinha notificado, enfim. Mas ali, aquelas pessoas novamente num lugar, assim, no meio do nada, armados, e a gente sempre vendo o cuidado de Deus. Inclusive, quando a gente estava voltando do Togo para Gana, eles quiseram também colocar algum impedimento ali por causa dos nossos vistos e tudo. E a gente sempre pôde contar com o cuidado, o livramento de Deus. Estavam errados, né? A gente fez... Uma entrada única, né? Um pedido de entrada múltipla e a gente não pagou por isso, solicitou isso e a gente não percebeu que deram simples. Né? Então, assim, quando mas aí a gente teve, saiu de Gana pro Togo e foi voltar, foi aquele problemão. Mas a gente voltou para pedir novamente um visto para poder entrar, né? Também foi um socorro divino ali, porque... A gente conseguiu horário ali rápido num órgão aí competente para poder ter. Aventuras não faltavam, né? Não, muitas aventuras. Eu até estava lendo o livro da Dev e do Larry, aquele ela diz, ele diz, e ele falava assim: eu prometi para ela conhecer o mundo. E nessas viagens, assim, foi de rickshaw, foi de ônibus, eu não falei de que forma que ela conheceria, e eu dei muita risada quando li isso, porque a gente também tinha isso no coração, que a gente queria viajar muito. E a gente teve muitas aventuras, porque a gente andou, assim, de meios de transporte que eram, assim, duvidosos. A gente já dormiu de formas também... Eu lembro quando nós ficamos numa base missionária no meio do nada lá na Tanzânia, né? E nós colocamos as crianças para dormir na cama, a gente no chão, por causa dos escorpiões, né? Que havia, E a gente tentou pelo menos deixar eles para cima, mas... Você viu que a gente dormiu com um show, assim, acontecendo em cima, logo em cima, ali nas colunas que tinham dos ratos fazendo corridas ali em cima da gente. Esse não foi na Venezuela? Não, esse foi... Na Venezuela também tinha muitos ratos, mas a gente dormiu numa base missionária em Moçambique que os ratos faziam uma festa, assim. Enquanto eu lembro de ter orado, estava tão cansada, eu falei: Deus, só não deixa cair em cima da gente, né? E tudo bem. Então, assim, foram muitas aventuras e eu, assim, não tenho nenhuma empatia, assim, com ratos. Eu tenho muita dificuldade de saber que eles estavam ali, mas precisávamos dormir, não tínhamos outra opção. Isso não era para a África. Eu lembro de pessoas da igreja: pastor, né? O senhor vai levar seu filho para um lugar como esse. Eu lembro que uma pessoa falou do cabelão da Alice, falou: vai voltar tudo cheio de piolho. Eu falei: piolho nada, piolho pegou na escola particular que ela frequentava, né? A gente nunca viu absolutamente nada, né? Alguém falou: vai pôr foco de malária. Eu falei: como é que a gente pode mandar os missionários com os filhos dele, mas o nosso filho está acima? Né? Eu dizia: a gente inventa moda, mas quando tem direção de Deus tem que obedecer e confiar, e tem que entrar no lugar da dependência dele. E durante esses anos a gente viu desde livramentos, provisão, né, cura, já contamos muita coisa aqui, desde o milagre do nascimento de Israel, o dedo da Lissa, mas foram muitos episódios de intervenção na nossa casa, e a gente é grato a Deus e gosta de falar disso para inspirar as pessoas, né, a nunca deixarem Deus de fora. A gente já falou no episódio anterior que Deus quer ser parte do compromisso, Ele quer ser modelo, mas nós também falamos que Ele quer ser fonte de intervenção, né? E a gente precisa
ter esse ambiente de dependência de Deus. Queremos enfatizar isso. E você acha que qualquer pessoa, qualquer cristão pode entrar nesse lugar de ter experiências com Deus? Ou você acha que isso é para um grupo seleto, que busca mais, que se santifica em algum nível? De jeito nenhum. Todo crente pode viver isso. Aliás, eu acho que a revolução da minha caminhada começa não só por ter um background de pais cristãos, que orando viam a intervenção de Deus. Então, isso já me inspirou porque a gente podia ter algo perto, né? Eu lembro de uma ocasião, a gente estava com visita em casa, meu pai desempregado, uma crise, e meu pai não tinha sequer condição de dar um café da manhã para a pessoa. E café da manhã, gente, nosso padrão era café, pão com manteiga, margarina, que era mais barato, se tinha, se não improvisava, né? E café se não tinha chá, né? Então, assim, não era nem algo que a gente possa falar tão caro. E meu pai chama a gente, eu não lembro dele ter feito isso nenhuma outra vez na vida, a não ser aquela. E ele diz, não importa o horário que vocês acordem amanhã, vocês não levantem na cama e fiquem quietos. Se não conseguir dormir, fica na cama, finge que tá dormindo. E ele não explicou por quê, mas ele foi muito enfático. Ele falou, não ousem me desobedecer. Eu lembro que a gente acordou, era difícil ficar quieto no quarto e tudo, né? Enrolando até uma hora que meu pai bateu e chamou a gente. Por quê? Ele não tinha ele não tinha coragem, estava com vergonha de dizer para a pessoa que não podia dar café. Então, ele criou um negocinho, vamos simular algo aqui de que a gente perdeu a hora e depois eu peço perdão, me explico para a pessoa, porque assim, eu lembro assim da vergonha do meu pai falando do assunto depois. E quem ouve às vezes a gente contando essas histórias, né, Luciano? Não, mas o interessante é que a pessoa só tinha pedido para dormir em casa com uma desculpa. Quando a gente acordou, ela tinha feito todo o café da manhã. Uau. Ela levantou mais cedo, foi no mercado, comprou tudo do bom e do melhor, deixou coisa para depois. Então, assim, eu percebia que meus pais, não importava a limitação, né? Tinha aquela coisa, poxa, dentro da limitação também tem que ser hospitaleiro, era aquela coisa, mas Deus usava isso. Eu lembro de uma ocasião assim que o negócio estava zerado mesmo. Nós acordamos de manhã e tinha uma compra do supermercado na porta, literalmente na porta. Alguém abriu o portão ou pulou, porque naquela época a gente deixava trancado, passou por cima do não saber, mas todas aquelas caixas, sacos, né, as sacolas, os pacotes todos na porta de casa. E a gente nunca soube quem fez aquilo. Então, assim, eu já tinha visto algumas coisas acontecer para dizer não está tão longe. Mas aos 15 anos de idade, eu li um livro que me impactou muito a desejar o sobrenatural, que é o livro Vinho Novo é Melhor. E o tempo todo, a ênfase desse cara na biografia dele, né, compartilhando, era qualquer um pode viver isso. Está à disposição de todo crente. E eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro na de número 17. Né? Mas eu dizia assim, cara, eu quero ver milagres. Se é para qualquer um, Deus não faz acepção de pessoas. Eu sempre brinco que eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, né? Abro exceção se for eu. Mas a gente precisa crer. Então, cada vez que a gente ouve história de outros, isso tem que estimular a nossa fé, né? Agora, você falou assim, é só para o santificado? No sentido de merecer, não. Mas pessoas que se separam, que buscam a Deus, que fortalecem a sua fé, elas vão viver mais experiências. Elas vão acessar algo em Deus que outros que não estão vivendo na dependência, na confiança, na entrega, não vão, né? Agora, a mesma coisa está à disposição de todo mundo. Para todo mundo. Potencialmente falando, todo mundo pode acessar. Jesus, né, fala para as irmãs de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. O único requisito é crer. Agora, como é que a gente consegue ter fé? Tem gente que acho que de uma hora para outra vai começar a gemer, obrigar a fé a sair, não é assim. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente sabe que está à disposição de todo mundo, desde que creia, tem que alimentar a fé. E agora teve algumas situações também na nossa caminhada, história, que algumas vezes o milagre não chegou a tempo, a gente teve que lidar com algumas situações, né? E para você, como que é essa questão, como que a gente deveria, como filhos de Deus, também lidar quando às vezes a gente não vê um milagre a tempo ali, tipo, tinha uma conta e não chegou até aquele dia e a gente teve que pagar 2 dias depois ou 3 dias fazendo o nosso corre e tal, porque a gente viveu tantas intervenções, mas também teve alguns momentos que a gente teve que administrar, porque a gente, às vezes, ali estava também aprendendo e tendo que ser responsável e às vezes a gente até tinha dado algum passo que a gente fez enquanto era jovem,
de adquirir alguma coisa com uma prestação maior do que a gente podia. Porque simplesmente Deus vai socorrer. E aí Deus, havia uma atitude leviana. Parecia que dessa vez não. Parecia que Deus não socorria, não. Mas assim, o que a gente aprendeu é que quando havia uma convicção e uma direção de fazer algo, Deus sempre segurava a mão assim da gente. Haviam outros, então, por exemplo, a gente teve muita situação de imprevisto. Com o tempo, você vai aprendendo, né? Hoje eu digo para todo mundo, principalmente os casais mais novos, gente, se tem uma coisa previsível, é que vai ter imprevisto. A gente só chama o imprevisto de imprevisto porque não sabe o que ou quando. É verdade. Mas que vai acontecer, vai. Então, com o tempo a gente aprendeu, tem que trabalhar com fundo de reserva. Sim. Né? Então, assim, o propósito do tempo das vacas gordas, a gente aprende com José, não é para consumir tudo. Tem gente que começa a prosperar, já torra tudo. Tem que ter fundo de reserva, uma hora de necessidade. Então, com o tempo, a gente aprendeu também, né, a não espiritualizar tudo. Sim. Porque alguns erram não abrindo espaço nenhum para Deus. Alguns erram tentando jogar para Deus até o que é responsabilidade deles. Eu acho que nós erramos mais no início, por estar habituado a ver tanto milagre de querer jogar para Deus o que não precisava do que não buscá-lo. Né? E em tudo isso havia sempre um aprendizado. Eu lembro de situações onde Deus me disse, você não soube esperar. Né? Você não deu um passo de fé, você deu um passo de impaciência. Né? Como houve momentos onde Deus provocou minha fé. Por que é que você acha que eu não posso, né, fazer? Por outro lado, com o tempo, eu aprendi também que a gente não precisava dar o passo de fé endividando para crer para a provisão depois. Muitas vezes a gente aplicava a fé para a provisão e quando ela chegava, a gente dava o passo seguinte. Então, a gente foi combinando a dependência de Deus com a sabedoria bíblica da boa gestão, da boa administração. Agora, a dependência de Deus não vai, então, nos livrar de alguns momentos difíceis, por exemplo, que a gente não vai entender naquele momento quando uma negativa de Deus. E eu acho que uma das coisas que a gente aprende, na medida que a gente caminha nesse lugar, é a confiar na bondade de Deus. Quando eu vejo o sim, quando eu vejo o socorro, quando eu vejo a corda chegando para eu sair daquele buraco. E quando eu não vejo, eu saber que ainda que eu não entenda, ainda que eu não esteja vendo, ainda que naquele momento que eu queria ver uma resposta, eu não vi, descansar no cuidado de Deus. Eu acho que isso também é uma dependência de saber, não foi no meu momento, não foi como eu queria, mas o Deus que eu creio me ouve, né? Ouve as minhas orações, ouve o clamor do meu coração e vai fazer da forma dele, né? A gente, algumas coisas, algumas intervenções vieram não da forma como a gente achava que seria o ideal ou, né, aquela ação, mas Deus é um Deus que vê além do que aquilo que a gente pode ver. E eu acho que a dependência, ela se manifesta tanto naqueles momentos que uma intervenção é tão linda, assim, tão maravilhosa e tão, assim, que é tão gostosa de contar no testemunho, mas também ela é vista quando você entra num lugar de descanso, de saber que ele é soberano e que ainda que você não compreenda aquele momento da sua vida, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo digno de toda adoração, de todo louvor, do seu amor. E isso também é uma dependência, você colocar-se nesse lugar, né, de saber essa dependência, ela não pode ser só da provisão, como se Deus o tempo todo tivesse socorrer a gente. Ela também precisa ser uma dependência da direção, da sabedoria, né? E eu já abri o spoiler que nós vamos falar sobre a direção de Deus, porque com o tempo aprendi algumas coisas. Por exemplo, quando fomos para Irati, falei no outro episódio, que Deus me lançou um desafio. Eu quero que você vá sem salário e volte a depender de mim. Mas, gente, nós nunca passamos tanto aperto como quando fomos para Irati. E um dia eu meio que fui reclamar com Deus, né? E o Senhor falou para mim, eu chamei você sem salário. Você chamou mais 6 famílias. Né? E ele falou comigo assim, quando você chamou essas famílias, você não fez isso debaixo da direção do meu tempo. Você fez na sua impaciência, de não querer esperar começar tudo do zero, crescer tão lentamente. Né? Então, assim, tem horas que naquilo que Deus falou e dirigiu, ele tem um compromisso. Naquilo que não, ele não tem. Né? Então, eu lembro que eu disse para Deus, poxa, me perdoe, eu errei. Como é que eu posso arrumar? Porque agora está todo mundo aí, a necessidade existe. Né? Então, assim, tudo aquilo que dizia respeito a gente viveu muito mais milagre. Aquilo que dizia respeito a um pacote maior, porque a gente foi impaciente, eu percebi que eu tive que ralar e me desgastar um pouquinho mais, né, para poder consertar aquilo. Então, a dependência de Deus precisa ser de um combo completo. Antigamente, a gente dizia, vamos sair rasgando, se não der, a gente volta costurando.
Hoje a gente evita sair rasgando e ter que costurar depois, né? Porque uma das coisas que com o tempo a gente aprendeu é vamos buscar a sabedoria do alto. Um texto que você cita bastante, Eclesiastes, é que o sábio entende o tempo e o modo. Sim. Às vezes não adianta apenas saber o que é que tem que ser feito. Como e quando são outras respostas que a gente precisa de fato ter, né? Mas, ainda assim, no meio do caminho, mesmo que fosse diante do, poxa, não está dando, Deus ainda não fez. E quando a gente orar e buscar direção, vinha clareza. Então, assim, a gente estava na dependência de Deus. Devia ter buscado a direção antes em vez de depois, né? Mas essa dependência sempre nos permitiu ver o sobrenatural. E como eu disse, às vezes não eram só grandes necessidades. Eu lembro de um certo dia que nós entramos num avião. Eu acho, não tenho muita certeza, até que a gente estava voltando de um evento em Uberlândia. E nós entramos no avião porque tinha uma conexão antes de voltar para Curitiba. E quando nós entramos, eles estavam dando uns chocolatinhos pequenos, era aquela época antes da Páscoa. E eu lembro que ainda falei para você, ó, essa promoção aqui provavelmente não pare só nesse bombonzinho pequenininho, né? E eu falei, provavelmente eles vão sortear algum ovo de chocolate. Essas ações aconteciam muito antigamente no avião. Aí daqui a pouco eles anunciaram, né, que teria o sorteio. Eu lembro que você ainda me olhou, tipo, ó, bem do jeito que você falou. Mas daqui a pouco, quando eles falaram a minha cadeira, né, e na época eu voava quase sempre naquela mesmo do corredor, era até estranho quando não conseguia aquele assento. Eu lembro que você olhou para mim, a primeira coisa que você perguntou, você falou assim, você orou? Eu falei, orei. A hora que eu entrei, eu falei, Deus, eu nem faço questão do ovo, eu posso dar para alguém, mas hoje é aquele dia que eu queria só uma declaração de que os seus olhos estão em mim, de que o Senhor me enxerga, de que eu chamo a atenção. Então, se não tiver ninguém com argumento melhor, com a fé maior, eu quero esse ovo, né? E eu lembro que ainda dei o ovo de chocolate embora, porque assim, não era o ovo, era aquela sensação de ser ouvido por Deus, né? E na hora que notificaram aquilo, acho que você percebeu pelo sorriso no rosto, tipo assim, não era gratificação de quem não liga muito para doce, como era o meu caso, mas era aquela sensação assim, poxa, a gente é lembrado por Deus, a gente é visto por Deus, não é ignorado por Deus. Isso não significa que todo mundo tem que ficar orando por tudo quanto é sorteio. E a gente já pode ter orado por coisas que não aconteceu. Acho que quando tinha aquele sorteio de carro no shopping, todo crente ora, né? Mas não falo necessariamente sobre essas coisas, mas ao longo da caminhada, mesmo não vendo tudo que a gente pediu, a gente viu muita coisa acontecer. E naquelas que não via, a gente sempre tentava questionar e entender o que é que nós podemos aprender com aquilo que não vimos, né? Estamos espiritualizando, é por aqui, é por ali, mas tem sido uma jornada muito empolgante. E o oposto, né, da dependência de Deus é você viver uma vida na força do teu braço, né? Na autossuficiência. E eu vejo que, às vezes, quando a gente se dispõe a fazer algumas coisas só na força do nosso braço, elas são tão limitadas, é como se a duração daquilo fosse tão curta, né? Quando você fala, não, eu vou amar essa pessoa porque eu preciso, é minha família, e você vai até um tanto se esforçando para você amar, e aquilo fica tão pesado, tão cansativo. E a palavra fala, né, que o fruto do Espírito é a paz, o amor, a alegria, a benignidade, a bondade. Quando a gente busca se encher de Deus para que essas coisas frutifiquem na nossa vida, essa busca precisa ser renovada e diária e constante. A gente pode transbordar de algo tão mais especial na vida das pessoas, porque se a gente fica só nesse lugar, né, de querer ser paciente na nossa força do braço, se a gente quiser só ser bondoso ou benigno para com aqueles que estão à nossa volta na força do braço, isso tem uma limitação, uma validade super curta, né? Eu vejo então que a dependência de Deus, ela vai tão mais além só do que histórias extraordinárias, ela é para o nosso dia a dia. Sim, né? Eu lembro que na graça, no sustento, na capacidade dele. Se você conseguir deixar no pause a história que você vai falar, você me diz, tá, para eu continuar até o fim o que eu vou falar antes da história agora ou não, senão eu volto depois, mas queria só introduzir o pensamento. Pessoas que tendem a migrar para o lugar de autossuficiência, elas cometem dois erros diferentes. Um deles é a gente excluir Deus, não confiar no que Ele pode fazer e só até onde a gente pode. O outro é que Deus, na sua bondade, às vezes até quando a gente não está na profunda dependência, Ele ainda está agindo. Mas o problema é que a gente ainda quer o crédito do que Ele fez para nós. E eu acho isso ainda pior do que excluí-lo, né? É você ter um ambiente onde Ele agiu e você não reconhece. Então, Deuteronômio 8:18.
Deus falando com aquela geração que sai do Egito e entra na terra prometida. O texto diz, né? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, né? O que ele fala antes dessa frase do antes é: não diga no seu coração, meu braço me proporcionou essas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá o poder de adquirir riqueza, né? Então Deus ainda falando pro povo, não fique achando que foram vocês sozinhos, não, fui eu, né? E há momentos onde a pessoa está achando que foi ela sozinha porque ela nem confiou tanto. Mas na sua bondade e misericórdia, Deus ainda tem coisas que ele decidiu derramar. Às vezes nós estamos colhendo coisas que plantamos antes. Então tem o risco das duas coisas, né? Pessoas que migraram para a mentalidade autossuficiente, mas ainda estão debaixo de favor, e o pior é que não enxerga e não reconhece. Agora, quando a Bíblia diz em tudo dai graças, a gente precisa parar, né, e lembrar, a própria, é um princípio bíblico, a gente ora antes de comer, agradecer a comida, é um princípio bíblico, porque naquele momento, eu creio que Deus queria o homem dizendo, não fui eu que garantiu o meu sustento, tem alguém que fez a comida, criou a gente, né? Ele nos abençoa, ele então quer dizer, em quase todas essas coisas, o próprio maná, Deus ele não pega porção para 2 dias. Confia que amanhã vai ter outra porção. Então, esse chamado à dependência é importantíssimo e precisa ser desenvolvido. E nesse sentido, como você falou, eu acho que a gente tem que ser grato pelos problemas, né? Porque assim, alguns de nós sem eles jamais acordaríamos para a necessidade da dependência de Deus. Então assim, as aflições têm o poder de nos refinar, trabalhar o nosso caráter, mas também refinar a nossa fé para que a gente viva no lugar de dependência de Deus. Eu queria, né, quando eu comecei a falar, exatamente isso, porque eu creio que essa dependência diária... Olha que estava no pause. Eu ia, na verdade, falar sobre essa questão que eu me lembro enquanto os nossos filhos eram pequenos e precisava de doses renovadas, diárias, de paciência e ter essa escuta para eles e brincar. E eu lembro que eu aprendi muito sobre... Mas só que exigia de paciência, né? O marido também, né? O marido, enfim, quando trabalhava, todas as questões. Então, isso é uma constância na minha vida há tantos anos que eu busco muito. Isso é uma prática que eu tenho de depender do Senhor para poder vencer aquelas pequenas batalhas que são pertinentes à jornada do dia a dia mesmo. E eu lembro que algumas pessoas falavam, nossa, mas como você consegue ser calma? Como você consegue manter assim as coisas? Você faz tanta coisa. E a resposta sempre foi essa. Eu tenho buscado no Senhor realmente. Não é na força do meu braço, porque cada dia, né, acordando, falando, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a ter paciência, a ter discernimento, entender o que é mais importante, não negociar aquilo, as urgências diárias, né, abrindo mão daquilo que é importante. E eu continuo nesse lugar sempre de depender do Senhor, para ter sabedoria para cada estação, para cada fase, para cada atendimento que a gente fazia na igreja e continua hoje fazendo com o tempo que a gente vai ter de conversa, de mesa e atendendo algumas pessoas. Eu sempre falo, Deus, que não seja só um tempo onde a gente fica no nosso nível de intelecto, mas que haja essa intervenção do alto, que o Senhor possa usar esse tempo e sempre. Eu acho tão especial que essa dependência vai nos permitir viver coisas que aparentemente às vezes parecem tão normais, mas eu acho que você ter ali os filhos com as suas necessidades emocionais supridas em pequenas coisas, como o fruto da intervenção de Deus, porque você orou e você estava sensível à voz do Espírito Santo, ele pôde te conduzir ali numa conversa com seu filho criança, e depois quando nossos filhos eram adolescentes, quantas vezes eu falava, Deus, eu estou percebendo alguma coisa diferente ali, mas eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não sei lidar talvez com esses hormônios todos do outro lado. E eu lembro que o Espírito Santo me dava, assim, estratégias tão, assim, simples, mas coisas assim, convide para sair, saia só com ele, saia só com ela, converse, olhe nos olhos. E eram coisas assim, que depois você vai ler alguns profissionais falando, é tão importante você olhar nos olhos, todo o conhecimento científico atrás daquilo. E eu até como educadora já tinha até estudado, mas a questão é que eu não estava levando em consideração nada daquilo, era uma voz, um direcionamento do alto, tão especial e tão produtivo para aquele momento, para aquela estação. E eu queria trazer, assim, a memória, assim, a lembrança, essas coisas que enchem o nosso coração de gratidão e também de esperança, porque Deus é presente, né, no nosso dia a dia, não só nas tribulações, mas nos desafios. E eu queria realmente deixar que essas histórias possam aguçar o coração de quem ouve, né? Não é só para a gente estar aqui mostrando quão incrível também, a gente teve tantas lutas que a gente está abrindo aqui também, nossa, e olha o quão difícil foi essas coisas, mas o nosso desejo do nosso coração, o nosso intuito é aguçar realmente, né, inspirar
assim, aguçado, na verdade, o coração das pessoas a buscarem essas experiências com Deus. Eu me lembro que, enquanto eu era jovem, eu me converti aos 15 anos de idade e eu andei tanto de ônibus na minha cidade, no interior de São Paulo. Eu andava de circular para estudar, para ir para outra cidade. Eu fazia 2 colégios técnicos e eu era assim, tipo, vários empregos nesse período todo de estudo, sempre ralando, trabalhando. E eu lembro que eu sempre orava, eu falava: Deus, me dá a oportunidade de falar de Jesus nessas idas e vindas. E eu falei muito de Jesus para as pessoas nos ônibus, assim. E assim, depois de algum tempo, eu ainda ouvia sobre algumas pessoas que se converteram depois, né? Não naquele momento que eu queria, assim, tanto ter aquela alegria de poder fazer aquela oração de entrega e conduzir algumas pessoas. Eu falava: Deus, eu tô aqui. Me dá, assim, realmente intrepidez e tal. E hoje eu sei, depois a minha mãe, porque eu saí da cidade, minha mãe falava: a fulana pediu para mandar um abraço e falou que ela entregou a vida para Jesus. E todas as suas falas no ônibus se somaram em algum momento e aquilo se transformou. Então, é tão legal essa dependência e esse lugar que a gente coloca de buscar e ouvir e aprender com o Senhor. Então, a gente, com esse compartilhar, a gente quer realmente que você tenha o coração aí aguçado, você que está nos ouvindo, né, para que você também possa viver grandes experiências, e não só essas assim excepcionais, mas no dia a dia. Como é especial a gente saber que, às vezes, um dia que amanheceu ali meio cinza, né, e você vai aqui para aquele seu momento de busca a Deus, e você abre o teu coração, você ora, e você sente ali um impulso, um direcionamento para aquele momento, né, porque você é sensível àquela voz, porque você se abriu para colocar para fora a sua dependência de Deus, o socorro, né? Vem ao meu encontro nesse dia e você faz aquele dia diferente. Aquele dia que talvez não tinha nada para te oferecer, se torna um dia da manifestação do amor, do cuidado, da provisão, e você poder até ser um instrumento na vida de outros ali. Então isso é bom demais. Viver com Jesus é bom demais, né? E poder viver essa dependência, poder colher os frutos dela, é algo que não tem cartão aí de crédito nenhuma, bandeira nenhuma para poder pagar a satisfação que há em você poder viver nessa dependência, nesse lugar onde as intervenções são desatadas, onde você pode provar assim, da bondade, da misericórdia, do favor de Deus, que é esse lugar de dependência, né? E eu quero também trazer assim, essa lembrança que às vezes a gente está num lugar tão confortável, mas que a gente não permita que o lugar de cômodo, o lugar de conforto que Deus nos abençoa, seja um lugar que nos faça esquecer dele. Né? Eu tenho hoje, graças a Deus, uma farmacinha que... É para Deus não precisar tirar a sua comodidade. Exatamente. Conseguir espaço de volta. E até mesmo a gente viajando bastante, tenho sempre ali os remedinhos básicos, mas de vez em quando faço questão de não usá-los e falar assim: hoje eu só vou orar. E Deus, eu preciso que o Senhor me toque, porque Deus pode nos curar. E às vezes a gente entra nesse lugar automático mesmo, que a gente já tem meio que tudo no esquema. E é bom a gente lembrar que... Eu me resolvo, eu me garanto. Eu me garanto. A gente lembrar que Deus, ele está tão pronto. A palavra fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Que a gente nunca peca esse anseio e esse grito, né, no nosso interior de buscá-lo de todo o coração. Não importa se a gente... Não, que não seja só no dia das lágrimas, que não seja só no dia da luta, mas nos dias da alegria, que a gente possa buscá-lo para ser tão grato, que a gente possa, sabe, ter essa questão transbordando no nosso coração. Isso é algo que eu busco para nossas vidas, a gente tem que lembrar sempre disso. Mas também quero encorajar quem está nos ouvindo a estar nesse lugar. A gente fala de orar e confiar, a gente teve situações em que precisou de uma intervenção imediata. Sim. Mas muitas vezes teve coisas que nós oramos por anos, né? Esperando, olha, não sabemos como, se Deus nos dá a condição, né, nos abençoando com algum tipo de trabalho ou ganho fora do nosso padrão, se vai usar pessoas, como vai ser, mas... Teve situações que a gente estava ali sempre orando, esperando, porque às vezes eu vejo pessoas que oram uma vez só e falam: não funcionou, né? E eu digo: olha, oração é algo mais do que você orar só um momento, né? A Bíblia fala sobre perseverar na oração, né? E alguns às vezes simplesmente desistem de algumas coisas. Eu lembro de algo que eu tinha orado várias vezes, mas muitas vezes. Mas já fazia uns 10 anos que eu tinha parado de orar sobre o assunto, porque assim não aconteceu. Eu fiquei na minha cabeça: Deus não quer, né? E eu lembro quando a coisa finalmente aconteceu, mais de 10 anos depois. Deus me disse: você parou de orar, você esqueceu. Eu nunca esqueci, só não era a hora. Aí você fica: uau. Sim. Né? Então assim, as pessoas, quando a gente fala da dependência, é ato contínuo. Né? Fez o que eu queria ou não, fez no meu tempo ou não. A gente está sempre
orando, e há momentos onde nós vamos, na verdade, ter que fazer como Jesus no Getsemane, seja feita a tua vontade, não a minha. Tem hora que você tem que abrir mão do que quer para que a vontade dele, porque a gente pode estar em conflito com a vontade dele, é que prevaleça. E até nisso, né, entrar nesse lugar de rendição para aceitar a vontade dele é viver na dependência, porque o que ele tem sempre é melhor. Né? Deus... E como você acha que a gente pode inspirar o coração dos nossos filhos, falando assim do dia a dia mesmo, né, enquanto eles crescem, a também entrarem nesse lugar de dependência? Eu acho que a gente sempre tentou fazê-los participar em oração, num certo nível, mas ainda assim eu acho que eles se viam meio que pegando uma carona no bonde. Eu lembro quando Israel foi estudar fora, e eu perguntei para ele, falei, quantas vezes você viu milagres de provisão em casa? Ele falou, vários. Eu falei, agora está na hora de você descobrir o seu Deus, não só o Deus dos seus pais. Tipo, te vira, né? Então, houve momentos em que a gente teve que jogá-los para aquele lugar e dizer, agora é vocês e Deus. Né? E já faz um tempo que a gente tem feito isso, né, com os filhos, dizer, olha, a gente tem um coração de abençoar vocês, mas nós queremos que vocês vivam aquilo que nós vivemos, né? Saber se mover dentro do orçamento, ver Deus agir, porque se a gente facilitar tudo, a gente pode também estar desconstruindo, mas eu acho que não tem uma única regra e um único padrão, né? Mas eu acho que envolvê-los, porque nos nossos cultos familiares, aquilo que eram nossas metas de oração para a família, eles também participavam. Né? Mas é aquela história do quando aconteceu, foi minha oração, foi a do meu pai, foi a da minha mãe, foi de todo mundo. Às vezes não era... a gente percebia que era uma boa lição, mas é diferente quando a pessoa está só ele e Deus ali e diz, não, Deus me ouviu e me atendeu. Né? Mas eu acho que esse treino, talvez não consigo pensar em fazer diferente do que nós fizemos com os nossos filhos. Envolvê-los para que aquilo acabe se tornando um hábito, parte da vida deles. Eu acho que uma das coisas que impactaram muito o coração deles foi também o tanto de histórias de provisão que eles sempre ouviram. Eu acho muito importante a gente contar os feitos de Deus para os nossos filhos, desde as antigas, tipo, você falou, desde o seu pai. Você já viu o seu pai vivendo esses milagres. E essas histórias que você compartilhava já nos tocava, já nos inspirava a entrar nesse lugar. Depois a gente foi vivendo os nossos próprios milagres e os nossos filhos eram pequenos numa parte deles. Então a gente recontou esses milagres algumas vezes. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo isso sempre se repetindo, é que toda vez que você vai contar uma história, um testemunho, as crianças, os adolescentes, eles gostam de ouvir essas vivências. Então, eu acho que hoje a gente tem perdido muito essa questão das telas e cada um ficar no seu canto, porque as famílias hoje conversam menos. Essas histórias são menos contadas e eu acho que isso precisa ser resgatado nas famílias cristãs. Esse tempo mais de mesa, pode ser sofá também, com tela desligada. Principalmente, não só Deuteronômio, mas principalmente no livro de Salmos, a ênfase de contar para a próxima geração os feitos de Deus. Né? Porque não é apenas uma teoria, é você falar de coisas funcionais e incontestáveis. Até domingo passado, eu estava ministrando a palavra na igreja e eu até contei essa história, vou repeti-la, porque eu acho o Israel, quando se casou com a Priscila, todos nós somos abençoados, porque a família da Priscila, né, ela é filha do pastor Abe Uber, pastor André, que já eram nossos pastores, seguem nos pastoreando, nos cuidando, e ela é uma menina de Deus. Mas eu falei que além do Israel ganhar uma esposa cheia do Espírito Santo, temente ao Senhor, eu brinco que todos nós viramos família na amarra, porque a gente já queria isso. Então eu lembro que eu falava para a irmã do Abe, nós somos família assim, não? Porque seu sobrinho casou e a gente brincava com isso, mas a verdade é que eu tenho uma grande admiração com essa família. E quando Israel, então, começou já, desde a época já do noivado, ele já teve uma participação em algo que eles fazem a cada 4 anos, que eu acho sensacional. Que eles chamam Family Reunion, mas é uma reunião de família. A cada 4 anos, eles têm essa hábito de reunir todos os filhos e netos e bisnetos do seu Melvin, que era o pai do pastor Abe. E uma coisa que acontece, que eu nunca estive lá, né, amor? Nunca fomos chamados, mas a gente não é tão família ainda assim nesse nível, né? Mas, brincadeiras à parte, o Israel, ele foi chamado já para essas reuniões, então, desde o noivado com a Priscila, e ele contou algumas coisas que eu me senti como, assim, olhando na fechadura da porta
e com as imagens que ele colocou no meu coração, eu falei, uau, isso é incrível, e eu vou contar agora para poder inspirar realmente outras famílias, de repente, a reproduzirem isso. Os netos estão ouvindo as histórias do Mel. Então, o que eles fazem? Eles reúnem todas as crianças da família nessas reuniões, e eles mostram as fotos, eles mostram vídeos, eles contam as histórias da obediência dos avós a Deus e alguns relatos de coisas que foram muito sensacionais que eles viveram, e depois vão contando toda a família, e essas histórias elas são mantidas porque as crianças novas vão chegando e eles mantêm recontando esses milagres, esses grandes feitos e o que a família que se mantém fiel a Deus por gerações tem alcançado para o reino de Deus e para a glória do nome de Jesus, o que eles têm feito juntos por amarem a Deus. E eu fico pensando, gente, que incrível você poder contar todos esses anos, todas essas gerações dependendo de Deus e vendo a fidelidade do Senhor, né? Então eu fiquei muito inspirada de ver, porque essa última reunião de família aconteceu o ano passado, né, na metade do ano, e eu vi alguns deles postando nos stories. Eu fiquei até meio de olho para ver o que eles colocavam ali. E eu vi até meu próprio filho postando todas as crianças da família sentadinhas em frente a uma tela. E essa mesma tela exibindo ali as fotos missionárias da família que estavam ali nas margens dos rios ali na Amazônia. E eles vendo tudo isso e ouvindo aqueles relatos. Eu falei, gente, isso é sensacional. Eu falo, uau! Né? E depois eu quero que os nossos netos também possam ver as nossas fotos, né? E conhecer essas nossas histórias. Eu não vejo hora de poder contar para eles também e ter esses relatos. E eu quero realmente inspirar os pais aí que estão aí nos ouvindo. Contem aquilo que vocês têm visto e vivido no Senhor, porque vai despertar no coração do teu filho que depender de Deus é algo que é sensacional, porque nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que conhece a nossa história, né? E isso é muito importante. Eu creio que a gente tem essa incumbência em Deus de sermos os discipuladores do coração e da fé dos nossos filhos. Verdade. E conduzi-los a esse lugar de dependência é muito especial também. Então, encorajar vocês, pais, contem dos milagres, contem, né, de todas as vezes que vocês dependeram. Até é importante contar as vezes que também não aconteceu exatamente como a gente quis, porque é importante eles saberem que também vão passar por momentos difíceis, mas como é diferente a gente poder passar nesses momentos de choro, recebendo do consolo de Deus, porque isso também faz parte de se depender de Deus, e não só da intervenção, às vezes é do sustento, é do redirecionamento, é do consolo, do socorro. A nossa. Bom, eu acho que a gente encerra falando o que falamos no início. Se o Senhor não edificar na casa, em vão trabalhos que edificam. Família é um projeto extraordinário, fantástico, mas Deus sempre quis ser parte do matrimônio, da família, não só parte do compromisso, não só o modelo para a gente, mas fonte de intervenção. Então, creia, procura fortalecer a sua fé, mergulhando na palavra de Deus, alimentando a sua fé com aquilo que é chamado na própria Escritura. 1 Timóteo 4,6, Paulo fala, você será nutrido com as palavras de fé. Há um alimento espiritual que é a própria palavra para a nossa fé, né? Mas, além de fortalecer a sua fé, aprenda a cultivar um ambiente de dependência, porque a fé cresce à medida que a gente também vai tendo experiências, né? Com a própria prática. Eu vi resultado aqui, daqui a pouco algo mais. E a gente percebe que a fé vai se fortalecendo e as experiências vão se tornando não só mais frequentes, mas, eu digo, a gente passa a ter uma capacidade de crer para coisas maiores depois de ver as intervenções de Deus. Então fica esse encorajamento e a gente termina levantando a bandeira e declarando: viva a família! Um projeto que merece ser vivido e celebrado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.